Eu oro para que o Senhor possa estar conosco à medida que estudamos e que a gente possa entender o mundo que vivemos em ambos os lados da cortina do grande conflito, que nós possamos ver o que o mundo é e por que ele está dividido, sobre o que ele está lutando, para que também possamos ver mais claramente o que o Éden, ou pelo que o céu foi lutado, e as escolhas que o teu povo precisa ter antes do agora. Que a gente tome as decisões corretas e que a gente escolha não baseada em emoção ou sentimentos, mas baseadas em verdade. Eu oro, Senhor, para que a gente faça decisões que não sejam egoístas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, alguns estão participando hoje à noite e outros estão apenas escutando. Então, temos uma mistura de pessoas hoje à noite que podem falar ou que estão em situações em que elas não podem falar. Então, eu vou tentar não misturar isso de todo. Eu compreendo o problema das circunstâncias. Eu tento sempre chegar ao ponto, não estou tentando arrastar isso, mas o problema é que existem pontos-chave fundamentais que precisam ser colocados primeiro. E nós estamos querendo falar da esquerda e eu acho que nós estamos ganhando muito ao olhar mais perto para a direita e tentar entender o que é a diferença entre a direita e a esquerda. Porque é importante ver quais são as políticas que a gente subscreve e por que o Senhor fez com que a nossa política mudasse em 2018. Então, para realmente entender tudo isso, antes de falarmos da esquerda, nós vamos olhar para a direita e entender o que motiva a direita. E o que nós dissemos que motiva a direita é essa luta pela liberdade. Liberdade acima de todas as coisas, acima da igualdade. E o que mobiliza a esquerda também é uma crença de liberdade, mas a sua prioridade de igualdade. Igualdade quando esses princípios fundamentais bem importantes colidem. Então, os Estados Unidos é a terra gloriosa que surge em 1798, é o rei do norte, mas a Babilônia não é a terra gloriosa, Medo-Pérsia não é a terra gloriosa, Grécia e Roma também nunca foram a terra gloriosa, mas os Estados Unidos são. E por quê? Eu disse que os Estados Unidos são a terra gloriosa quando Roma não era, por causa dessa crença de fundar a nação em princípios de liberdade e igualdade. O que Obama referiu como a estrela do norte, que eles nunca chegaram, mas que sempre tentaram chegar até lá. E eles, se continuassem tentando chegar até essa estrela do norte, talvez não haveria nenhum naufrágio, nenhum colapso, nenhuma lei dominical, mas sabemos que eles não fazem isso. E ao tentar entender como é que os Estados Unidos vão ser derrubados ou vão passar por esse naufrágio, nós olhamos para esses dois princípios de liberdade e igualdade. E o que acontece quando eles colidem? Porque eles constantemente estão nessa colisão. Então, a esquerda vê a liberdade cair e escolhe a igualdade ao contrário da direita. Então, existe essa frase, me dê liberdade ou me dê a morte. Ou eu discordo com o que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, as pessoas mobilizam em torno da liberdade. Então, nós olhamos para os protestos dos truckers, que eram dos caminhões, e tinha tudo a ver com os mandatos contra o Covid, porque eles queriam defender a liberdade de não usar máscara. Seria o partido da Austrália Unida, que também chama ou apela à liberdade.
E essa frase, eu discordo com o que você disse, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. Isso soa bem quando você coloca isso numa frase. E primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, isso se parece tão bom, isso soa tão bem. Eu acho que eu iria postar isso na minha página do Facebook. Eu acho que sim, eu gostaria de viver num mundo que diz, eu vou defender o seu direito de dizer até as coisas com que eu não concordo, mas a forma que essa frase é usada é de forma incrivelmente tóxica, a forma como as pessoas glorificam a liberdade. Nós falamos de Hollywood, a glorificação em Hollywood de liberdade, como eles, filme atrás de filme, eles colocam isso perante o público e colocam um entretenimento perante o mundo, onde existe um milionário tentando matar ou exterminar muitas pessoas. Cenários como esse, ou como um robô querendo matar pessoas apenas para terem a liberdade que elas querem. Ou então tem um herói que tem uma arma nos Estados Unidos que vai matar várias pessoas e abrir caminho em países estrangeiros, tudo para salvar a liberdade do mundo. E eu não acredito que esse foco que Hollywood teve, que isso não tenha nada a ver com a forma, especialmente, que as pessoas de idade média ou as pessoas jovens nos Estados Unidos hoje lutaram pela liberdade. Por exemplo, o George Soros, por esse estado profundo que achavam que tirava a sua liberdade. Então, muitas pessoas que estão tentando viver essa liberdade Hollywood, essa vida glamourosa, vez após vez. Mas existe uma outra frase que veio à minha mente. Eu estava pensando nela durante a semana. E eu acho que é uma razão fundamental pela qual o mundo está tão bagunçado hoje. Eu vou perguntar a vocês, aqueles que têm a câmera ligada, vocês podem abanar a cabeça se quiserem. Se vocês lembrarem da frase, as pessoas não vão lembrar do que você disse, mas vão se lembrar de como você fê-la sentir. Eu vejo pessoas dizendo que sim com a cabeça. Vocês podem tirar um minuto para pensar em quão errado isso está, ou isso é. A prioridade não é do que você diz ou o que você faz. O que as pessoas vão lembrar sobre você é a forma como você as fez sentir. Qual é o problema no tempo de Cristo? Como é que aqueles nacionalistas, aqueles fariseus se sentiram quando Jesus veio? Como é que a mensagem de Jesus os fez sentir? Eles não lembraram o que ele disse, nada do que ele pudesse dizer importava. O que importava era a forma como Cristo fazia as pessoas se sentirem. E o problema é que ele não fazia as pessoas se sentirem muito bem. Qual era o problema com Ellen White? As pessoas pararam de se importar com o que ela disse. Ela escreveu tão prolificamente porque as pessoas não ouviam o que ela dizia. E se elas tivessem ouvido, ela poderia ter dito muito menos, mas ela teve que se repetir. Porque as pessoas realmente não se importavam com o que ela dizia. Elas se importavam com o que ela dizia, ou o que ela fazia, os fazia sentir. Por que o nacionalista russo hoje, na Rússia, acredita nos seus membros, nos familiares na Ucrânia e mostram fotos do que a Rússia está fazendo na Ucrânia? Se uma pessoa russa que idealizou Vladimir Putin durante todo esse tempo, durante todos esses anos, e construiu esse modelo nacionalista onde Stalin era o herói, onde o seu país foi perseguido, onde eles são as vítimas, onde Vladimir Putin é esse herói
maravilhoso masculino que foi levantado para trazer de volta a glória do seu país, onde eles foram humilhados no final da Guerra Fria. E a sua identidade pessoal é formada em torno disso, e depois houve uma reportagem dizendo: Vladimir Putin, na verdade, é um mentiroso, ele é fraco, ele é um genocida, comete crimes, e a maioria de todo mundo, certamente os Estados Unidos, não gostam de vocês no momento. Por que eles não vão aceitar essa verdade hoje em dia? Porque baseados em tudo que está conectado à sua crença, não é o que as notícias ou a informação dizem a eles, mas é a forma como isso ou como essa informação nos faz sentir. Essas frases, elas são incrivelmente tóxicas e ainda são celebradas como se fossem belas. As pessoas colocam isso no seu status do Facebook e acham que isso é um princípio muito bom. Eles trazem essa frase para seus murais do Facebook e outras redes sociais quando elas se sentem mal ou quando alguém as faz sentir mal. Sim, realmente tem a ver com o que as pessoas te fazem sentir, mas é a razão fundamental pelo qual a Terra está perdida e será perdida. As pessoas dizem: eu ainda estou nesse movimento pela forma como a liderança me fez sentir, porque eu me sinto amada ou aceitada pelos membros. E eu acho que isso é tão fundamentalmente egoísta. Quando nós colocamos o problema com o mundo hoje em dia, a extensão do sexismo e misoginia, o que isso faz com as mulheres e com as pessoas LGBT, dizendo que existe essa doença que está matando milhões e que nós temos uma vacina para isso, eu esperaria que a gente não só apoiasse essa vacina, porque algumas pessoas criaram essa vacina, nos fizeram sentir bem sobre nós mesmos ou amados e aceitados. Nós precisamos chegar ao ponto do porquê que nós estamos nesse movimento. E essas frases, elas soam bem, mas elas me fazem sentir sem esperança, para ser honesta. Então nós podemos dizer: as pessoas não vão lembrar o que você diz, mas vão lembrar como você as fez sentir. As pessoas até podem dizer que estão nesse movimento porque as pessoas as fizeram sentir bem, mas eu acho que isso seria uma questão de tempo até elas não estarem mais nesse movimento, porque em algum momento eu vou fazê-las sentir mal. Isso é inevitável para mim. Mas também essas frases ao entorno da liberdade que são celebradas como campeões, ou essa liberdade de expressão, sim, é algo fundamental e um princípio importante da Terra Gloriosa. Éden é a Terra Gloriosa, Israel Antigo, através de todos os seus problemas, os Estados Unidos como um país, e a Terra feita nova. Liberdade é um princípio fundamental, mas a liberdade e a igualdade, elas colidem. E principalmente quando tem a ver com os direitos civis daqueles que, através do pecado e particularmente da história de Eva e de Caim, têm sido oprimidos pela sociedade. As parábolas que foram ensinadas por Cristo foram desenhadas para fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Então, se Cristo desenhou isso para as pessoas se sentirem desconfortáveis, toda a sociedade, ela parece concordar que ninguém vai lembrar o que você disse, mas vão lembrar a forma como você as fez sentir. Então, a questão ou a surpresa pelo qual Cristo foi crucificado nem deveria ser uma surpresa, porque se as pessoas acham que essa frase ela é positiva, sem sequer cavarem mais fundo, isso mostra por que eu posso apresentar campal atrás de campal e depois eu vejo o status de alguém dizendo: você conhece uma pessoa maravilhosa, quando elas reconhecem que elas não sabem muito. E são essas pequenas frases que eu vejo e reconheço que nada que eu possa dizer pode competir com, essencialmente, o que é um meme. Mas eu apenas queria mencionar isso no contexto de rever a direita e a esquerda, igualdade versus liberdade e a glorificação que é dada à liberdade.
Nós estamos olhando para a direita desde 2018. Estamos fazendo isso numa perspectiva profética. E isso fez com que as pessoas, esse ensino por parábolas, fez com que as pessoas não se sentissem bem. Fez com que as pessoas se sentissem desconfortáveis, não só em 2018, mas em 2019, 2020, 2021. E você também pode apostar que em 2022 isso continua. Faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Mas as pessoas precisam passar por cima da forma como isso as faz sentir e olhar para a forma como isso está sendo apresentado. Liberdade versus igualdade. A igualdade deveria ganhar. Esse foi o conflito no Éden e foi a escolha que foi dada a Adão e Eva. Foi-lhes dado a árvore porque era um mecanismo de votar entre dois partidos políticos. E comendo a maçã, não era essa decisão pequena moral que Jesus ou Deus diria, ou eles diriam, eu não estou com fome, eu estou curioso, mas era na verdade o que eles iriam votar. Um governo que iria priorizar a liberdade acima de igualdade. Como é que isso fez a Eva se sentir? Ela se sentiu bem com isso. E ela se esqueceu do que Cristo havia dito. E só lembrou como Cristo e os anjos que apresentaram o governo de Deus a ela, só lembraram que eles haviam, aquilo que eles haviam dito a fez sentir. Então ela escolheu o que a fez sentir melhor. E Adão, a forma como isso é apresentada não é muito diferente. Ele viu um sistema de voto e ele não queria pensar muito sobre isso. Ele fez isso com pressa, porque ele se deu conta das consequências de ficar com o governo de Cristo, que ele iria perder. E ele gostou da forma que a vida atual dele o fazia sentir. Então, nos últimos anos, nós estamos olhando para o cristianismo, principalmente o protestantismo, de alguma forma também o catolicismo, mas estamos falando para isso. Esse segmento da base de Donald Trump. E olhei para uma tendência bem rápida, onde as pessoas acharam, bom, tudo que nós precisamos fazer é criticar o protestantismo, criticar o cristianismo e empurrar o protestantismo e o cristianismo e olhar mais para o mundo secular. E o problema, então, vai ser resolvido. Foi esse tipo de crença que não foi falada, mas foi crescendo no movimento, que o cristianismo seria a causa do problema e o todo do problema. Eles viram isso aqui, que eles na verdade veem, ou as pessoas viram que isso era totalmente a base do Trump, mas viram o protestantismo e o cristianismo como a causa do problema e o todo do problema. E olhando para a direita, o que eu estou tentando provar é que isso não é a causa, isso também não é o todo. Principalmente dizendo que não é a causa, mas também tentando ilustrar que você não pode dizer que é o todo do problema. E para fazer isso, nós fomos para esse artigo da Vox, também outros artigos, mas o artigo da Vox, porque eu pensei que isso abriu uma janela a um segmento maior da base da direita que não é cristã, e falou sobre a Trindade. A Trindade da direita ou da extrema direita e nos Estados Unidos. Quem pode me dizer o que era essa Trindade? Marie, você ainda lembra o que era essa Trindade? Não, perdão, eu não lembro. Eu acho que vai voltar à sua mente quando é dito, Catherine. Libertarianismo, o ateísmo e o direito dos homens, esse ativismo. O libertarianismo, não no sentido do partido político, mas a filosofia do libertarianismo e como essa filosofia impacta o Partido Republicano, que nós vamos falar mais. O ateísmo e os direitos dos homens.
direitos dos homens, esses fóruns, esse movimento, toda essa base. Isso traz de volta a sua memória, Marie? Sim, obrigada. Ótimo. Então, o que eu queria fazer era usar esses grupos de milícia nos Estados Unidos como um exemplo. Porque se nós vamos falar sobre isso aqui, priorizar a liberdade, então eu quero falar do libertarianismo como uma filosofia. Porque nós lemos as citações na semana passada dos republicanos dizendo que o problema do meu partido político é a filosofia de libertarianismo, e isso entrou e impactou grandemente o Partido Republicano na história dos direitos civis, desse movimento. 10 anos antes do Partido Republicano ser, na verdade, formado. Então, eu queria mostrar o link não sobre o republicanismo e o protestantismo e as milícias da extrema direita nos Estados Unidos, mas eu quero mostrar isso com o libertarianismo e os grupos de milícia. Nós lemos algumas citações que diziam que havia esse link. Eu li algumas citações que colocavam isso como um fato, que havia um canal entre o libertarianismo e líderes da extrema-direita, líderes da direita. E eu gostaria de dizer que a extrema-esquerda, ou a ala da esquerda, ela é vasta, mas eu quero falar dos Proud Boys, dos Oath Keepers, dos 3%ers e alguns líderes mais ambíguos, alguns grupos mais ambíguos. Aquele movimento que começa com B, alguém lembra? O Boogaloo. Obrigado, o movimento do Boogaloo. Então, eu gostaria de falar desses 4. Nós não vamos falar disso hoje, porque eu me desviei hoje de manhã. Mas para as pessoas que são novas aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, se vocês pudessem levantar a mão no chat. Então, se vocês forem para o chat, vocês vão ver que a Catherine, antes, ela colocou um H. E esse H significa uma mão. Então, se você colocar um H no chat, eu vou saber que a sua mão está levantada. E assim eu vou saber que você tem um comentário ou uma pergunta. Só para explicar como como funciona aqui nessas aulas. Nós não apenas abrimos o microfone e começamos a falar, porque é difícil fazer isso no Zoom. Em vez disso, as pessoas levantam a mão colocando um H no chat. Então, nós íamos fazer as milícias e agora não vamos. Então, em vez de falarmos do libertarianismo, nós vamos falar do ateísmo. Com algumas dessas coisas, isso é uma aula, mas é um pouco difícil porque eu tenho uma seleção de pontos algumas citações que eu quero olhar. Mas isso é bastante interativo. Então, se em algum ponto vocês se sentirem impedidos ou tiverem algum pensamento a acrescentar, ou vocês gostariam de repetir o que eu estou dizendo de volta para mim, para ver que estamos na mesma página, por favor, levantem a mão. Senão, talvez eu vou ler bastante hoje à noite. E eu sei que algumas pessoas apenas estão ouvindo por causa das circunstâncias. Então, nós estamos olhando para a direita. Existe um segmento grande da direita que é mais jovem. Nós vimos isso com o Gamergate, mas também vimos isso com a inauguração de Trump, com o 6 de janeiro também. Existe um grupo mais jovem, ao invés de, vamos dizer, os vovôs olhando para a televisão, vendo Tucker Carlson. Existe esse surgimento desse movimento nos Estados Unidos que é mais
refletivo do futuro secular da América, esse futuro secular de direita na América, do que um passado cristão. E é esse segmento que eu estou tentando desenhar e ilustrar. Eles são os que nós deveríamos nos preocupar mais. Nós já falamos do protestantismo, mas isso é porque é onde esse movimento, o adventismo, se encaixa. Mas expandindo e olhando para essa outra porção da direita hoje em dia, nós vimos o que é descrito como a trindade, os direitos dos homens, o libertarianismo e o ateísmo. Então eu quero falar hoje do ateísmo, porque se nós estamos no mundo pós-cristão, com o que nós já concordamos, se os Estados Unidos também são pós-cristãos, então você iria pensar que se o cristianismo fosse a causa ou todo do problema, tudo que nós deveríamos, seria tudo que nós estaríamos buscando. Mas eu gostaria de sugerir por que esse não é o caso. E até um certo nível é por causa desse ateísmo. Eu sei que alguns de vocês me enviaram algumas coisas onde o ateísmo tem sido discutido. Então, alguns de vocês talvez já tenham uma noção daquilo que é chamado de novo ateísmo. Novo ateísmo se tornou um termo que foi criado em 2006 para descrever as posições ou a posição que era segurada por muitos ateístas prominentes no século XXI. Então, nós temos o ateísmo do século XIX, do século XX também, mas agora, entrando e olhando mais para o século XXI, eles viram mudanças dentro do ateísmo como um coletivo, como um movimento. E com essa mudança, no século XXI, em 2006, esse termo foi alterado para novo ateísmo. Esse novo ateísmo é algo que é muito mais, que eles não gostam dessa palavra, mas é descrito como algo fundamentalista. Esse ateísmo do século XX, por exemplo, dos anos 1900, foi mais ou menos como se você fosse essa pessoa, mas também um ateísta, e você não se misturava com a religião. Mas esse novo ateísmo, eles acreditam que não deveria haver uma tolerância de religião. Ao invés disso, a religião e como eles são conectados à superstição e irracionalismo deveriam ser contados, criticados e desafiados por argumentos racionais. Especialmente quando a religião tem influência no governo. Então, novos ateístas são muito mais ativistas do que aqueles dos últimos séculos. Então, esses são líderes ateístas que são particularmente um pós-2001. E o que eles estão lutando é sobre essa influência religiosa no governo. E como adventistas deveríamos concordar com isso. Deveríamos nos opor a essa igreja-estado. Mas eu disse que o libertarianismo também está contra essa junção de igreja e estado. E se o libertarianismo ou essa filosofia é uma chave antes da lei dominical, então nós precisamos considerar como nós descrevemos essa união de igreja e estado na nossa dispensação. E se isso talvez nos confunde ou traz problemas, me façam saber. Então, novo ateísmo. Isso foi colocado como um termo em 2006. Mas tem a ver com um grupo de pessoas, particularmente 4 homens, 4 dos quais abriram o caminho, lideraram o caminho, lideraram esse caminho para esse novo ateísmo. Esse novo ateísmo tem sido essa reação ao 11 de setembro. Em 2004, um livro foi publicado chamado O Fim da Fé
a religião, o terror e o futuro da razão. Então, esse foi um livro bastante de bastante influência, atacando a religião e dizendo que nós precisamos o futuro da razão e o final da fé. E esse livro foi escrito por um homem chamado Sam Harris. Alguém sabe quem é o Sam Harris? Se vocês sabem, levantem a mão no chat, por favor. Eu não vou apontar para vocês falarem, mas se souberem quem ele é, coloquem a mão no chat. Eu estou curiosa para saber se as pessoas já ouviram falar dele. É um desses nomes que encaixa bem aqui. Esse livro, Final da Fé, Religião, Terror e o Futuro da Razão, se tornou um best-seller nos Estados Unidos. E depois, ao longo dos próximos anos, outros livros foram surgindo de autores ateístas. E nesse livro, Sam Harris tem sido bem crítico do Islã. A parte que fala do terror, do cristianismo e do judaísmo. E ele foi questionado numa entrevista, e eles questionaram: por que você escreveu esse livro? Ele disse 11 de setembro. Eles disseram 11 de setembro, e ele disse sim, eu estava escrevendo a 12 de setembro, porque foi a minha reação instantânea. Então eu quero que a gente veja que o que está surgindo aqui, esse novo ateísmo, é uma resposta direta ao 11 de setembro. Porque aquilo em que eles creem, o que eles acreditam, é que a religião está na raiz do conflito global e também do dano causado ao mundo hoje. Ele vê isso com o 11 de setembro, ele diz que é a religião que fez isso, então ele vai começar a abordar a religião, escrevendo esse livro que é publicado anos mais tarde, em 2004, e depois existe um segmento de livros que se seguem desses autores ateístas. As pessoas o desafiam, por exemplo, o livro... Um outro livro que não teve a ver com uma base religiosa, mas com um país ateu. Então, se você quer ver religião como uma causa, você tem que justificar isso com o Stalin. Ou hoje em dia com a Coreia do Norte, porque Vladimir Putin usa a religião como um espantalho. Então, as pessoas acreditam sim que a religião é a causa fundamental do conflito no mundo hoje em dia. Depois, em 2006, o Richard Dawkins. Levantem a mão no chat se já ouviram falar de Richard Dawkins. Várias pessoas estão levantando a mão. Então, ele é muito mais conhecido que o Sam Harris. E esse é o que é chamado de ilusão do Deus. Então, também é um dos livros que é lançado nessa história. E em 2006, as pessoas estão dando o nome a essa nova onda de ateísmo. E um pouco de uma mudança dentro do ateísmo. Então, em 2006, 4 líderes prominentes do ateísmo se juntam na casa de uma dessas pessoas, numa discussão de 1 hora que foi moderada e foi gravada, e eles deram o título a essa reunião dos 4 cavaleiros.
esse título lançado em 2007. E eles colocaram o título como quatro cavaleiros porque eles são 4 pessoas, eles tiram isso do livro de Apocalipse, dos 4, da história dos 4 cavalos. 2 dos quais nós já sabemos, um que é o Richard Dawkins. Eles ainda são conhecidos até hoje em dia como esses 4 cavaleiros, como os 4 líderes racionais do ateísmo no século XXI. Richard Dawkins foi um dos que estava nesse encontro. O outro homem foi o Sam Harris, que escreveu esse livro em 2004. Existem mais 2 homens. Um que era o Christopher Hitchens. E mais um que é o Daniel Bennett. Houve uma mulher sendo convidada, mas que cancelou a última hora. Provavelmente eu vou pronunciar o nome errado, que é Ayaan Hirsi Ali, que nasceu na Somália. Ela foi até um dos países na Europa para fugir de um casamento que foi arranjado e se envolveu na política e se tornou uma oponente vocal do Islã, principalmente quando se trata das mulheres. Ela se envolveu na produção do filme Submissão, onde uma amiga ou um amigo dela, Theo Van Gogh, foi morto e logo ela teve uma ameaça de morte quando ele morreu. Então, particularmente com o feminismo em mente, ela se tornou uma ateísta vocal contra o Islã. E esses homens também, que estavam atacando o cristianismo e o judaísmo, mas depois do mundo pós-11 de setembro, se focam particularmente no Islã. Agora ela é considerada como uma 4ª mulher do Apocalipse. Um desses homens morreu, então ela veio basicamente substituir de alguma forma. Agora eu vou ler um dos meus favoritos, porque muito do que eu tenho para dizer sobre eles não é agradável. Então, a última mão levantada foi a Rachel. Eu acho que você estava respondendo, dizendo que você conhece o Richard Dawkins. Eu acho que mais ninguém levantou a mão para falar. Isso é do Guardian. E eu vou entrar nas posições que esses homens têm. Eu acho que esse ponto do Guardian foi pertinente. Muitas formas a conversa já parecia datada, particularmente a ideia do Hitchens que essa guerra santa é ocupada. E alguém diz, não existe nada santo como a Guerra Fria, que nos trouxe cada vez mais perto do Armagedon. A Coreia do Norte agora não é uma teocracia. E o Richards diz, eu acho que foi questionado esses homens do Airborne e aqueles que estão no mundo secular lutando contra isso. O 82 e o 101, esses regimentos foram aqueles que operaram no Iraque e no Afeganistão. E o que esses homens estão dizendo é que o regimento no Iraque, o regimento no Afeganistão e esses 4 homens são os 3 grupos lutando por secularismo, lutando contra a religião. E eu acho que o artigo da Guardian estava muito impressionado com esses homens quando dizem que todos esses outros cavaleiros concordam que eles foram muito bravos. Então, eles estão em favor da guerra no Iraque
em algumas das suas posições não foram muito bem colocadas em relação a isso, mas eles têm esse secularismo e lutam contra a religião, porque eles acham que é a religião que derrubou as torres gêmeas. Eles acham que é isso que mata as pessoas. Então nós poderíamos abordar esses homens em diferentes pontos críticos, mas qual a perspectiva que nós queremos abordar? O que nós queremos com isso? Quais são as visões que nós queremos enxergar desses homens com tudo isso? Gênero. Não é essa a perspectiva para a qual nós vamos? Então, eu vou abordar isso no contexto de gênero. Eu vou começar com o Sam Harris. Então, só para nos relembrar, o ateísmo muda depois do 11 de setembro. É uma forma de ateísmo mais determinada a impactar as políticas e mudar o mundo e separar a religião da política, com o qual nós iremos concordar, esse terceiro ponto. E eles se defendem sempre com o pensamento de que isso é um pensamento racional. Então, se você for com a sua mente de volta àquele artigo da Vox, a pessoa que foi entrevistada nesse artigo da Vox, ele estava falando sobre o Gamergate, estava falando sobre o feminismo, mas o que ele constantemente fala, o que ele diz constantemente para defender o seu ponto de vista do mundo contra a esquerda, é que o pensamento dele é fundado num pensamento racional. Rachel, será que isso faz sentido? Você também conseguiu tirar isso do artigo da Vox? Sorry, Tess, I just getting my computer. What was that question? Perdão, qual foi novamente a sua pergunta? Naquele artigo da Vox, está no contexto da Gamergate? Aquele homem que estava sendo entrevistado, eu esqueci o nome dele, como é que ele constantemente defende a sua posição? E daqueles que estão no mesmo barco que ele está, é que eles são os defensores de um pensamento racional. Eles defendem todo o pensamento no mundo que é racional. Isso tem a ver com o feminismo e é onde esses parágrafos também encaixam com a religião. Aquilo que é irracional, aquilo que é emocional, aquilo que é de superstição. Você tirou essa mesma perspectiva do artigo da Vox? Sim, obrigada pela sua explicação. Você cortou no finalzinho, perdão. Perdão, eu estou com problemas técnicos, mas eu concordo com o que você está dizendo. Dessa perspectiva que ele estava trazendo. Max, eu acho que era o nome. Parece que cada vez que as visões dele foram desafiadas, a sua defesa era de que ele era parte de um grupo de pessoas, maiormente homens, que não compravam o emocionalismo da esquerda, que eles estavam centrados num pensamento racional. E é por isso que a gente vê essa conexão nessa trindade com o ateísmo, onde eles viam o feminismo como algo racional, tal como eles veem a religião e a crença também em Deus como algo irracional. Então, voltando ao Sam Harris, eu quero compartilhar a tela e mostrar esses homens para que a gente consiga conectar os rostos aos nomes. Vou nos levar uma foto de 2007. Esses são os 4 homens, os 4 cavaleiros
que são conhecidos até hoje como os Quatro Cavaleiros. Isso foi em 2007, naquela reunião que eles tiveram e que eles gravaram. Então, indo da direita para a esquerda, nós temos que está primeiro na direita o Sam Harris, depois do lado temos o Richard Dawkins, e eu espero que eu não erre aqui, o homem logo do lado da barba, eu acho que é o Daniel Bennett, e depois que está na esquerda, que é o quarto homem, é o Christopher Hitchens. Então, nós temos o Christopher Hitchens, o Daniel Bennett, o Richard Dawkins e o Sam Harris, indo da esquerda para a direita. Só para que a gente consiga colocar alguns rostos aos nomes. Então, agora eu vou falar do Sam Harris. E ele é o guru de hoje em dia. A melhor forma que eu consigo pensar em descrevê-lo seria o Jordan Peterson ateísta. Mas eu acho que essa audiência muitas vezes se sobrepõe. O meu computador fez um update, então estou com alguns problemas. Então, essa é a foto do Sam Harris, que nós vamos falar agora. A sua influência nos dias de hoje, eu acho que é provavelmente se estendendo além, especialmente daquilo que tem sido desde 2001, com essa geração continuando, essa geração mais jovem, e principalmente os homens. Da mesma forma que você iria ver o Jordan Peterson e o Ben Shapiro, mas eles falam um pouco menos de religião. Mas mesmo que você seja um protestante nos Estados Unidos, hoje em dia, você poderia ainda acreditar na evolução. Então, a base para esses homens é ampla. E eles têm uma influência bastante extensa. Em 2014, eu acho que o James fez isso a semana passada. Eu acho que o Brandon ia fazer isso também. Alguém ia falar de 2014 e todos os pontos que aconteceram em 2014. Em 2014, o Sam Harris foi entrevistado pela Michelle Borstein, da Washington Post, e ela perguntou: por que a maioria dos ateístas são homens? E ele respondeu, ele diz, eu acho que isso tem a ver com a minha visão pessoal como um autor e sendo bem crítico de ideias filosóficas. Eu vou parafrasear isso. Então, ele diz que ele é um autor, e sendo um autor, isso vem com o território onde você é muito crítico de ideias erradas. Ele diz, isso pode soar bastante agressivo para as pessoas, porque elas não gostam de ter suas ideias sendo criticadas. Na verdade, eu vou citar isso diretamente e depois eu vou parafrasear. Eu acho que isso tem a ver com a minha visão pessoal como um ator sendo bastante crítico de ideias ruins. Isso pode soar bastante ruim para as pessoas porque elas não gostam das suas ideias sendo criticadas. Essa postura crítica existe mais nos homens e é mais atrativa aos homens do que para as mulheres. Os ateístas, de forma variável, têm isso. Não é como essa vibe de estrogênio se você quer atrair tantas mulheres como homens. Catherine, você ouviu isso? Você pode parafrasear isso para mim? Já que eu li. Nós, homens, somos realmente bons ao pensar de forma racional e crítica, onde nós não somos o tipo de aconchegar, porque o ateísmo e essas tendências, elas requerem uma mente crítica e objetiva e que apela mais aos homens do que às mulheres. Eu acho que você, parafraseando, mostrou uma imagem perfeita. As mulheres têm essa vibe extra de estrogênio. Então, eu acho que é preciso uma vibe
diferente, porque no ateísmo você precisa ser mais crítico, e isso cabe mais aos homens. Eu quero que vocês lembrem que isso é alguém que não acredita nem em Deus, nem na criação, nem na Bíblia, nem em religião. E eles estão falando daquilo que é intrinsecamente homem, daquilo que é intrinsecamente mulher. Mas existe um problema onde muitas mulheres são ateístas, tal como uma mulher que fugiu da Somália para sair desse casamento arranjado, tentando arranjar um lar na comunidade ateísta. E essas mulheres não estavam felizes com o que ele disse. Então ele foi bastante crítico disso e ele respondeu num blog, num post que ele fez. Eu não vou ler muito porque é muito grande. E ele diz: eu não sou o porco sexista que vocês estão procurando. E essas acusações sexistas foram para engajar em declarações ainda mais sexistas, onde ele diz isso. Também uma das defesas que ele usou a favor de si mesmo foi dizer que isso não é fanatismo. Isso tudo volta para ele quando uma das pessoas que o defendem diz: eu fui criado por uma mãe solteira, tenho 2 filhas. E ele diz: a melhor editora para mim é minha esposa. Eles sempre voltam atrás para falar desse tipo de coisas. Mas para mim esse é o exemplo de gênero, de achar uma pessoa de cor, por exemplo, nos protestos de Trump, filmando essa pessoa de cor e dizer: olhem, como mostrar que não existe racismo porque existe uma pessoa ali nesse meio. E eu acho que é dessa forma que está sendo defendendo as questões de gênero também. E ele diz: eu tenho filhas. Então, por isso que ele diz: eu não sou o porco sexista que vocês estão procurando. Então, eu não conseguiu lidar com isso muito bem. E muitas mulheres que são líderes nessa comunidade ateísta, elas não o perdoaram por causa disso. Esses são os 4 líderes. Você tem outras pessoas que estão extremamente envolvidas e também tem mulheres, mas esses são os 4 cavaleiros que são mais conhecidos dessa forma. Então, esse foi o Sam Harris e se torna cada vez pior com ele. Se nós não temos comentários, eu vou para Richard Dawkins. Em 2011, a Rebecca Watson, que é uma prominente ateísta, ela estava numa discussão onde ela falou de sexismo e misoginia dentro da comunidade ateísta. Ela é uma mulher prominente, que fala sobre esse assunto do ateísmo e do feminismo, e ela falou muito da misoginia que existe nessa comunidade. Em 2011, ela estava num país estrangeiro, ela falou num grupo, e depois ela foi para um bar e estava com algumas pessoas e eles continuaram falando, e depois às 4 da manhã, quando ela saiu para ir para o quarto de hotel dela e ela entrou no elevador para ir para o quarto, um dos homens a seguiu para o elevador e disse a ela: eu gosto do que você teve para dizer, e se a gente continuasse conversando, volte para o meu quarto de hotel. No próximo post que ela fez, que ela colocava bastante no blog dela, ela falou como a semana dela foi, como continuou essas palestras que ela deu, e ela falou nesse post de 8 minutos, onde 30 segundos ela fala dessa história que aconteceu na semana dela, e ela fala dessa história no elevador. E ela diz: eu vou falar para os homens, não façam isso, por favor, não façam isso. E ela diz: eu estava no país estrangeiro, eram 4 da manhã, eu estava sozinha no elevador, e eu tinha acabado de falar durante algumas horas como era fácil para mim ser sexualizada nessa comunidade. Então, se você vai entender aquilo que eu estou dizendo, não me proponham dentro de elevadores às 4 da manhã. Então, o Richard Dawkins levou isso para o Twitter. Eu não vou ler
todo o post que ele fez, mas as primeiras 4 palavras dizem: pare de falar dessa forma. E ele continua nesse tom, e o restante é uma descrição de como a vida é tão ruim para as mulheres na Arábia Saudita, nos países islâmicos, como elas seriam apedrejadas por adulterar os maridos. E ele disse publicamente antes que as mulheres americanas deveriam ficar caladas. Seria: parem de falar se alguém te tocar inapropriadamente no trabalho, porque olhem como é que é para as mulheres em outros países. Então ele escreve esse post no blog, no Twitter, fazendo esse ponto, mas começa com ele falando para ela parar de falar daquela forma, e as pessoas, para ela parar com essa lamúria, e as pessoas não tomam isso bem. Dentro dessa comunidade ateísta, eles escrevem e dizem que existe fome nesse momento na África, e vocês têm que parar de se preocupar com o criacionismo que está sendo ensinado na América no momento. Então, se você vai fazer um argumento que é pior do que a próxima pessoa, então deixe que eles ensinem dessa forma e vai lidar com o que é pior em outras partes do mundo. E ele responde esse argumento dizendo: não, eu não estava fazendo esse ponto, não tinha a ver com o que era pior em outras partes do mundo. E eu quero ler a segunda crítica da Rebecca Watson. Richard Dawkins diz: o homem no elevador não a tocou fisicamente, não tentou impedi-la de sair do elevador e nem usou linguagem vulgar. Eu falou algumas palavras com ela, foram apenas palavras. E ela, sem dúvida, respondeu com palavras. Foram apenas palavras. Apenas palavras, e palavras aparentemente num tom muito bom. A Rebecca que interpretou o comportamento desse homem da forma que ela quis. Ela achou que isso foi um pouco assustador, mas isso é a interpretação dela. Ele diz: da mesma forma que eu, Richard Dawkins, estou ofendido como um homem entrando num elevador comigo, mastigando uma bala, um chiclete, isso me irrita, mas isso não me faz dano. Isso seria diferente se ele me atacasse fisicamente. Então, o Richard Dawkins, isso eu apenas estou dando um exemplo. Na verdade, eu tenho 2 exemplos. Então, esse é o primeiro de 2. Isso foi como o Richard Dawkins respondeu em 2011. Esse movimento do Me Too ainda não tinha começado. Então, vocês conseguem imaginar como ele está hoje em dia. Porque muitos ateístas até hoje em dia preferiam que ele estivesse calado. E esses foram os 4 homens que levaram o ateísmo para o século XXI. Esses homens, mais do que qualquer um, moldaram as mentes de milhares de homens que têm essa trindade, essa filosofia libertária da direita. Esse ateísmo e também os direitos do homem. E esse ateísmo é algo muito mais amplo do que o que diz Richard Dawkins. Tem a ver com a evolução e tem a ver como homens e mulheres se desenvolveram durante o milênio. Então, o argumento dele é que as mulheres americanas estão causando um grande problema para nada. E eu quero que a gente veja um outro ponto dessa citação. Isso é algo que mostra também a conexão entre o ateísmo, os líderes desse pensamento ateísta e o libertarianismo. Tem tudo a ver com liberdade de expressão. Se vocês se lembrarem, as homens, ela diz que essa mulher não pediu que esse homem que estava falando com ela no elevador fosse preso, mas a única coisa que ela pediu foi que ele parasse com isso, ou que os homens parassem com isso. Então, o Dawkins, quando vê isso como um ataque à liberdade de expressão, só mostra a extensão como esse pensamento libertarianismo e essa ideia de liberdade de expressão está linkada
com a segunda parte da Trindade. Você vê as 3 partes da Trindade nessa citação. Tem o ateísmo, porque é o Richard Dawkins, e vamos ver por que é tão misoginístico. Mas você também vê os direitos dos homens e também o libertarianismo, porque tem tudo a ver com liberdade de expressão. E são especialmente esses homens, eu acho que Sam Harris, mais do que a gente possa se dar conta, desde 2011, desde 2001, homens estavam tentando entender essa guerra do Iraque, o 11 de setembro, a religião na sociedade e como a religião estava perdendo poder nos Estados Unidos e o secularismo estava crescendo. Grande parte desses homens jovens estavam seguindo esse tipo de filosofia. Se não temos nenhum pensamentos ou comentários, temos várias pessoas ouvindo essa semana, talvez possam ter pensamentos semana que vem. Mas eu quero ir para um exemplo ainda pior. Temos alguns com o Richard Dawkins. Eu acho que esse é um pouco mais recente. Temos o Michael Sherman, que é um escritor prominente também. Ele não é um dos 4 cavaleiros, mas é alguém prominente nessa comunidade ateísta. Ele é um escritor e algumas mulheres saíram e o acusaram de assédio sexual. E uma terceira mulher, então 2 mulheres dizem que ele as assediou sexualmente, e depois uma terceira mulher veio e contou uma história de que ele tinha levado ela para o quarto dele enquanto ela estava extremamente bêbada, e é preciso 2 para consentir, e que ele teve sexo com ela. Ela não queria que isso acontecesse, mas ela estava bêbada, e isso é estupro, ainda que as pessoas ou a maioria não concorde que a gente chame isso de estupro, mas é estupro, porque ela não tinha consentido. Então, 2 mulheres o acusam, o Michael Sharma, de assédio sexual, e uma terceira mulher fala dela estar bem bêbada e o que ele fez com ela. E novamente o Richard Dawkins falou no Twitter, citando o Richard Dawkins. E ele está falando de forma sarcástica: policial, não é minha culpa se eu estava dirigindo bêbado, se você viu alguém bêbado. Então ele comparou ser forçado a ter sexo com alguém que está tendo a escolha de dirigir bêbado. Então, se você entra num carro bêbado, você é responsável por isso. Então, o que ele está fazendo é responsabilizar a mulher também pelo que aconteceu com ela. Novamente, ele teve algumas críticas e ele diz que se você quer estar numa posição de testemunhar e colocar um homem na cadeia, não esteja bêbado. Então, por outras palavras, o homem é a vítima porque a mulher estava bêbada e agora ela pode testemunhar e colocá-lo na cadeia. O artigo é bem crítico da posição dele e diz que para alguém que é supostamente racionalista, é o problema de toda essa comunidade racionalista, Dawkins não conseguiu fazer a diferença entre quebrar a lei e ser a vítima de um crime. Só para estupro, claro. Então, o Dawkins acha que se você está ali bêbado e alguém te bate, isso deveria ser crime. Mas se você vem com o seu pênis e força alguém, então aí não seria. Então o Dawkins usa essa plataforma do Twitter durante muito tempo para falar contra as feministas e falar contra esses assédios sexuais. E ele também rapidamente correu para defender o Sam Harris e também o seu sexismo. Tristemente, esse contexto para as mulheres vindo do topo entra no ranking, permitindo essas pessoas
misóginas. Existe uma comunidade online, não só as pessoas, mas também essas mulheres ateístas nesse meio. Alguns artigos também são de mulheres prominentes ateístas. Algumas que escreveram também livros de como elas escaparam ou tentaram escapar dessa comunidade ateísta. Richard Dawkins sarcasticamente disse: os homens também têm direitos. Então ele parece muito preocupado com a liberdade e o feminismo como uma arma a imprisionar homens. Alguém também escreveu sobre, diz, ou soa libertário. Tudo bem no elevador até que ela é atacada fisicamente, porque esse homem no elevador, ele precisa ter a liberdade de falar, de fazer uma proposição. Então, é novamente nesse elevador que você vê a igualdade, uma mulher sendo tratada como respeito na sociedade, que é igualdade, entrando nesse conflito de liberdade de expressão. E eu acho que o Richard Dawkins seria o primeiro a dizer: eu posso não concordar com o que ele disse, mas eu vou defender até a morte o direito dele dizê-lo, que foi o que ele fez. Ele foi pro Twitter defender o direito desse homem de sexualmente assediar uma mulher. Novamente, ela não estava pedindo que esse homem fosse preso, mas ela estava pedindo uma mudança na sociedade. Então, isso pode ficar pior. Marie, eu perdi a sua mão. Será que eu perdi as mãos das pessoas que queriam falar? Foi uma mão sendo levantada ou algo antes? Foi antes, quando você perguntou se alguém tinha algum comentário ou pergunta, e eu levantei a mão. Eu continuo pensando à medida que você vai falando sobre essa liberdade, sobre a igualdade e esse argumento, talvez essa frase, eu talvez não concordo, mas eu luto até a morte pelo seu direito de se expressar, de falar. A mim isso me parece algo tão algo de hipocrisia. Não sei se alguém mais vê dessa forma, mas é a forma que parece para mim. Algo muito hipócrita. Era só isso que eu queria comentar. Eu realmente... Perdão, pode continuar. Eu ia dizer, talvez é uma forma não comum de descrever, mas é a forma que eu enxergo isso. Eu não estava defendendo o direito dela de falar. Existe uma hipocrisia aí e eu quero entrar nessa hipocrisia, especialmente quando se trata do libertarianismo. Josephine? Eu ia fazer um comentário do Richard Dawkins em cima do que ele falou. Se você estiver bêbado e você dirigir e você tiver um acidente, então é sua culpa. E depois ele diz, tipo, se a mulher beber e você entrar no elevador e for assediada, então também é sua culpa. Obviamente, isso não é um pensamento racional para mim. E eu estava pensando se uma mulher, porque isso surgiu recentemente, na verdade, numa conversa, bom, se ela estivesse zoando esse homem, ela não viu dessa forma. Mas se ela estava zoando ele, claro que ela ia ser assediada. Se é uma mulher se defendendo um homem de fazer esse tipo de coisas. Eu não consegui concordar com isso, e claro que eu não concordo com o Richard. E é triste de que isso acontece com uma mulher, e ela deveria até ser cristã. E ela fala como uma ateísta.
não é um processo de pensamento restrito ao cristianismo, porque a gente vê isso acontecer dentro do protestantismo e o adventismo dizendo, bom, ela não deveria se vestir dessa forma. E agora você está vendo isso se refletindo com os líderes mais prominentes do ateísmo no século XXI. E você poderia dizer, isso não é racional. Mas nas suas mentes é. Porque, vou dizer, eu bebo, eu entro no meu carro e eu não vou ter o acidente e dizer, perdão, senhor policial, foi a culpa da parede, a parede não deveria estar ali, mas fui eu, bêbada, que fiz isso. Porque nenhum policial, obviamente, vai culpar uma parede, mas quando a mulher está bêbada e ela é estuprada, seria como tornar o homem nessa parede que não pode ser ajudado. Então, é dizer, o homem não pode ajudar. Por que o homem não pode ajudar nisso? Porque ele é a parede de pedra. E uma parede não pode ajudar se eu estou bêbada, entro no carro e bato o carro. Então, vamos dizer que eu sou atrativa. Eu acho que, na verdade, eu não sou, porque eu sou uma mulher no século XXI e nós somos quebradas. Mas vamos dizer que eu sou atrativa e eu estou bêbada. Eu vou flertar com um homem. Como é que ele entra na mente do Richard Dawkins e se torna uma parede? Como é que isso se torna a minha culpa e não a dele? Josefina ou alguém. Estou procurando mãos levantadas. Catherine. O Richard Dawkins é terrível em abordar algo dessa forma, essa perspectiva de homem, nessa forma de biologia, sei lá. Esse lado que ele propõe animalístico do homem que eles não conseguem controlar. Por que o Sam Harris diz que existe mais homens do que mulheres no ateísmo? Porque eles acreditam nesse feminismo cultural, essa diferença entre os sexos, que os homens já herdam essas coisas. Não sei, eles têm a sua forma particular de fazer as coisas. Não sei que palavras usar. Eles votaram para Sam Harris e usaram as palavras. As mulheres têm essa vibe extra estrogênio. Sim, os homens têm a testosterona e eu acho que você pode comparar e contrastar. Então, se as mulheres têm esse extra estrogênio, então os homens têm esse extra testosterona, então eles não conseguem controlar isso, seria a desculpa. Lynn. Eu ia dizer algo bem similar. E eles podem até considerar essa visão dos homens como algo mais lógico e racional, exceto quando se trata de algo sexual. Aí eles já não conseguem segurar mais nada. Aí a testosterona está acima de tudo e aquilo que é racional é jogado para fora da janela. É basicamente uma desculpa que os homens não conseguem se prevenir dessas coisas, mas se as mulheres flertarem, elas são responsáveis pelo que acontece com elas. Parece que os homens não têm poder de controlar isso. Então você compara essa vibe de extra estrogênio com o que se torna como uma parede, sendo um homem estuprando essa mulher. E eu acho que isso está dentro desse sistema da crença deles. O que é do grupo de direitos dos homens que é tão apelativo ao ateísmo ou dos libertários?
Eu sei que estamos ficando sem tempo, mas eu quero usar esse restante de tempo olhando o Christopher Hitchens. Christopher Hitchens escreveu um artigo em 2007 para o Vanity Fair. E eu não estou brincando, onde ele intitula isso dizendo: por que as mulheres não são engraçadas? Aparentemente era o assunto mais favorito do Christopher Hitchens. Por que as mulheres não são engraçadas? Ironicamente, eu ri durante todo o artigo, mas acho que não é o tipo de humor que ele iria querer ou que ele estava descrevendo. Christopher Hitchens escreve em 2007 um artigo: por que as mulheres não são engraçadas? E eu vou ler algumas partes disso. Ele diz: então por que esse não é o caso das mulheres não serem engraçadas? Eu quero dizer, por que as mulheres que têm todo o mundo masculino à sua mercê não são engraçadas? E pretendem não entender o que eu estou dizendo. Por que os homens no todo são mais engraçados que as mulheres? Bom, por um lado, eles têm essa forma melhor de ser. Esse papel de chefe oposto entre homens e mulheres seria diferente para ele. Primeiro ele diz: não finja não saber do que eu estou falando. Ele diz, por outras palavras, pensem racionalmente e não emocionalmente, onde vocês iriam dizer: isso não é muito bom de falar. E parem de fingir como se não soubessem que as mulheres não são tão engraçadas como os homens. Mas vejam também como consistentemente ele coloca os homens como as vítimas na sociedade, como alguém oprimido na sociedade, homens como estão sofrendo na sociedade, que tem a dureza da vida, porque as mulheres têm os homens a seus pés, à sua mercê. Depois, a natureza também não é tão fácil com os homens, porque os homens têm que impressionar cada vez mais as mulheres. Então, constantemente, ele diz que as mulheres é que têm o poder na sociedade. Os homens são os vulneráveis, são as vítimas, porque as mulheres têm todo o poder, porque as mulheres conseguem escolher um companheiro sexual e não têm que se esforçar. Elas não têm nada que corresponder aos homens dessa forma de serem engraçadas. Então, o que ele está tentando dizer é tentar explicar por que os homens são mais engraçados do que as mulheres. E ele dá alguns argumentos para isso, mas um deles é que os homens, de acordo com a natureza, essa evolução, o papel fundamental da mulher é impressionar a mulher para que eles possam ter sexo, procriar, terem bebês e continuar a raça humana. As mulheres não têm que tentar tão duro impressionar os homens porque elas têm um corpo, para usá-lo ao invés da personalidade dela. Então, ele tenta não ser sexista ao dizer as mulheres têm um senso de humor, porque se elas não tivessem, nem riam de como os homens são tão engraçados. E ele diz: em qualquer caso, meu argumento não está dizendo que não existe boas mulheres no mundo da comédia. O humor é parte daquilo que deve ser que é bastante resistido na vida. Não é coincidência em que na natureza os homens se referem à vida em si como uma besta. Só que as mulheres têm corações mais mansos e preferem viver a vida de forma mais doce. Existem tantas camadas de misoginia nisso que eu nem sei por onde começar. Os homens usam o humor como um mecanismo de defesa para conseguir levar a vida, porque veem a vida como ela é. Só que
as mulheres, como elas não veem a vida tal como ela é, elas preferem que a vida seja mais justa. Então, o que ele está dizendo é que os homens veem a vida, o mundo de forma mais racional. E assim eles precisam do humor como uma coisa mais protetora para lidar com a vida. As mulheres preferem que a vida seja algo mais justo, mais doce. Então elas não precisam desse mecanismo protetor. E assim ele se contradiz, porque ele diz as mulheres deveriam ser mais sérias porque são programadas de ter um bebê. Precisamente porque o humor é um sinal de inteligência e muitas mulheres acreditam, foram ensinadas pelas suas mães, que isso é uma ameaça para homens. Então pode ser que é por isso que talvez elas não sejam tão engraçadas. Ele diz, eu concordo. Os homens dizem, nós queremos as mulheres como audiência e não como rivais. Novamente, o que o Christopher Hitchens faz aí é dizer, talvez os homens acham que as mulheres são ameaçadoras, se elas brilharem demais, eles preferem então falar para uma audiência. Nós não queremos as mulheres como rivais, então é bom que as mulheres sejam mais quietas e não tentem ser ou se encaixar nesse papel. Mas até esse sexismo, ele imediatamente coloca isso num contexto que diz que temos todo esse mundo para as mulheres explorarem. Então, novamente, quem é a vítima? Os homens não querem que as mulheres sejam as rivais, mas que sejam audiência. Em tudo em torno disso, ele faz com que os homens sejam as vítimas e as mulheres do nada, embora tenham que parecer menos inteligentes, elas devem ser mais tolerantes na sociedade. E eu torço isso para novamente fazer com que os homens sejam as vítimas. Ele entra naquilo que a Gina Rippon iria pesadamente discordar, onde os homens são mais engraçados, e ele continua dizendo, reprodução para as mulheres se não é a única coisa, a coisa mais importante. A parte de lhes dar uma atitude de sujidade e vergonha, os homens têm que pretender para si e para as mulheres de que eles não são os serventes suplicantes, os servos suplicantes. As mulheres, ele aqui afirma ainda mais que as mulheres têm controle na sociedade e que o patriarcado é um ato orquestrado cuidadosamente que homens e mulheres jogam. Homens pretendem ser os servos, ou pretendem não ser os servos, mas eles dizem que sim, são os servos e suplicantes das mulheres, e tudo conectado ao fato de que as mulheres têm poder. Ele diz que elas têm poder por causa da sua habilidade de reprodução. Tudo está conectado à sua atração física, porque aparentemente as mulheres não são fisicamente atrativas tanto quanto como os corpos dos homens, né? Então isso dá o poder às mulheres que o homem automaticamente não tem. Então o homem precisa fingir. Então, novamente, as mulheres estão orquestrando isso. Ele diz que elas ainda estão em controle. Humor, se nós tivermos que ser sérios sobre isso, isso surge do fato de que todos nós nascemos de um fator de perda. Agonia, onde as mulheres não podem ser tão frívolas. E existem mais piadas no repertório, ou menos piadas no repertório da morte de uma criança. Então, ele vai concordar com o Sam Harris aqui. As mulheres são o rank and file da religião e as inimigas de todo o humor.
onde ele descreve, então, a conexão da mulher, a conexão do nascimento de uma criança. Ele diz que faz com que a mulher seja incapaz ao senso de humor e o homem não. Porque parece que o homem não é tão sensível à morte de uma criança como seria uma mulher. Lembre-se que isso é 2007. Isso é um ano antes do Obama ser elegido. Não é 1957 ou 1897. Isso é 2007. E porque o medo é a mãe da superstição, existem mulheres parcialmente... As mulheres parecem ser controladas pela lua. Elas têm ainda mais sonhos e superstições, como aniversários, cristais, datas românticas. E os homens não. Eles são melhores para brincar, fazer piadas e tudo isso. Para os homens, é uma tragédia que as duas coisas que eles gostam mais, que é o humor, e as mulheres são anti tudo isso. Ele diz também que as mulheres se tornam mais engraçadas à medida que elas vão envelhecendo. Então, isso termina novamente com ele sendo a vítima, pobre Christopher Hitchens, porque agora as mulheres têm que ficar mais velhas até desenvolverem o seu senso de humor. Foi difícil decidir o que eu deveria citar ou não, porque tudo isso é terrível. E para ilustrar a misoginia desse ateísmo do século XXI, nós mostramos um pouquinho do que você poderia ver no Richard Dawkins, o Sam Harris e Christopher Hitchens. As vozes que lideraram ou governaram o ateísmo filosófico entre 2001 e a eleição também de Donald Trump. Então, quando você lê esse artigo da Vox, eles estão abordando os homens com 20, 30, 40, 50 anos, conectando o ateísmo ao libertarianismo, aos grupos de direitos dos homens. O ateísmo tem a ver com essa misoginia que está enraizada no ateísmo. E um artigo que considera algo assim, até fazer um comentário do Oscar Wilde, chamando ele de queer, sugerindo que isso o fez mais sensível à morte de uma criança. Então, a direita não seria para onde eu iria buscar uma notícia. Eu não acho que eu rindo foi o humor que eu queria que eu tivesse. Então, nós vamos encerrar. Vamos rever isso rapidamente, só para eu terminar. Só para podermos atar isso. Nós estamos olhando para a Trindade e eu ainda vou voltar ao libertarianismo. Por que não com o passado da América, mas o futuro, você consegue ver esse ateísmo linkado com a direita e um extremo política que nós temos já há vários anos, dito vez após vez, que isso é do Jerry Falwell, que isso é a igreja-estado, que isso é o evangelismo, e de fato é. Mas eles apenas são uma porção que está na face de uma subcultura, de uma cultura que é a direita. Eles são o que é dado se o mundo fosse a última geração. Quero terminar com algumas citações. Essa é um artigo de como os ativistas dos direitos dos homens
tem mais aliados agora no novo ateísmo, porque lembre-se que eles linkam o feminismo com a religião. Eles acham que ambos são completamente pensamentos irracionais. Eles vão citar uma ativista. A existência de uma mulher é reproduzir e cuidar dos jovens. Os homens é reproduzir, proteger as mulheres e contribuir para a civilização. Então, as mulheres reproduzem e cuidam. Os homens cuidam, protegem e ainda contribuem para a civilização. A capacidade dos homens, essa diferença entre homens e mulheres, eles colocam como uma discrepância. E é por causa de como a evolução desenvolveu dois gêneros. Um gênero que não é programado a pensar com racionalidade, à medida que a evolução foi desenvolvendo. Eles dão valor a essa... As mulheres falam desse assédio sexual e eles dizem que esse feminismo é o que dá o pânico moral. No Reddit, nós também mostramos esse conceito no grupo de direitos dos homens. E eles também diziam nesse fórum que o Me Too Movement, o movimento do Me Too, também cria esse pânico dos feministas. E eles comparam as feministas aos islamistas. Para mudar de lados, o ateísmo e os manospheres valorizam o que é racional. Então, se você acredita em Deus, você é irracional. Se você acredita no feminismo, você é irracional. Para os manospheres, o inimigo são as mulheres irracionais que não têm esperança nenhuma. Mas, à medida que esses dois grupos, o novo ateísmo e os direitos dos homens, esses dois grupos, esses membros, eles lutam pelos mesmos problemas. Esse mito, ao promover conversas e dinâmicas de gênero, os novos ateístas acham que precisam ser mais diretos sobre as suas ideologias. Existem outros pontos que eu gostaria de fazer sobre esse pensamento evolucionista, mas eu quero encerrar com essa frase. O ponto que esse autor está fazendo é que particularmente esses líderes e os mais atuais do novo ateísmo no século XXI, se esses líderes do ateísmo nos dias de hoje, se eles não ficarem mais claros do que a sua ideologia é, onde eles estão nessa guerra cultural de gênero, de direitos civis, de igualdade versus igualdade, não são eles que vão decidir onde o ateísmo é colocado, é sua base. E é isso que está acontecendo. Isso é o artigo da Vox. Todos os homens que foram influenciados pelo ateísmo moderno, a forma como eles promovem e compartilham da mesma misoginia, e que eles descrevem como um pensamento racional. É essa base que decide que eles também pertencem à comunidade da direita nessa trindade. Vamos encerrar por causa de tempo, mas vamos voltar e revisar se vocês tiverem comentários ou perguntas. Vamos falar disso a semana que vem e encerrar alguns pensamentos e ir para o libertarianismo, outro ponto dessa doutrina da Trindade. Quem gostaria de orar para encerrar? Será que alguém gostaria de encerrar com uma oração? Josephine? Você poderia orar para nós?
Josephine? Sim. Perdão, não abri o microfone. Vamos orar. Querido Senhor que estás nos céus, nós te agradecemos por essas aulas de pôr do sol. Agradecemos pelo fato de termos aprendido tanto. E é como olhar para o horizonte. Existe muito mais luz lá que deve ser enxergada. E eu agradeço pelos teus ensinos, Senhor. Obrigado pelos líderes e obrigado por cada um que está atendendo essas aulas de pôr do sol. Obrigada também pelos membros da igreja que irão ver esses vídeos, que eles possam apreciar a mensagem e encontrá-la como uma luz, um aumento de conhecimento e conhecimento para todos nós. Todos que participaram hoje à noite, quer fosse contribuindo, ouvindo, quer fosse com a música. Obrigada, Senhor. Nós esperamos pelo sábado, onde podemos ser alimentados. Que a gente possa transbordar nossa oração no nome maravilhoso de Jesus. Amém.